Boas pessoal, hoje venho-vos trazer uma review que é a razão pela qual eu ainda não fiz os vídeos dos melhores de 2018 e também nem os piores, porque como eu não tinha leituras que eu sei e que acho que vou conseguir acabar antes de 2018, não fiz esse vídeo. Estou a falar de The Long Way to a Small Angry Planet, de Becky Chambers. Eu li este livro para o Sci-Fi Challenge e também para o Christmas in the Books edição 2. E foi uma leitura de 5 estrelas. Eu não costumo dizer as estrelas que estou no Goodreads, mas foi de 5 estrelas. E passo a dizer que foram as 5 estrelas, mas não no sentido de que foi um livro que me arrebatou, no sentido que vai ser um livro para a vida. Não, se calhar não foi um livro que me espantou nesse sentido, espantou-me noutros sentidos, e sim é um livro que eu quero fazer uma releitura. E vou passar a explicar depois mais tarde porquê. Eu li este livro, eu tenho que falar antes um pouco deste livro, porque esta edição é muito engraçada. No fim da história tem duas notas da autora. Uma delas está a explicar como é que aconteceu a criação do livro, por assim dizer, porque ela teve um certo problema, porque acho que na Inglaterra e nos Estados Unidos tem que ser um agente literário. E o agente literário, quando ela estava a meio do segundo rascunho, tipo, mandou a dar um passeio. E ela queria muito, era uma coisa que ela queria, precisava escrever este livro. E ela tinha que tomar uma decisão, ou arranjava um trabalho, ou escrevia o livro. E optou pelo segundo porque era o sonho dela, mas também tinha que se manter viva. Então como é que ela fez para conseguir publicar o livro? Fez um Kickstarter, um crowdfunding, e foi assim que ela conseguiu se autopublicar. Depois o livro foi descoberto, teve muito sucesso e uma editora acabou por querer publicar o livro, e assim ela foi para a Hooder Books. Por acaso é a primeira vez que ouço falar desta editora. E, para além disso, ela tem outra mensagem, portanto, a explicar que se temos alguma coisa para deitar fora, temos que deitá-las fora, que nunca há um momento certo. Temos que, se queremos fazer aquela tarta, se queremos escrever o livro, se queremos gritar, se queremos fazer uma maratona, devemos fazê-lo quando nos dá vontade e lutar por isso. E a nota que eu gostei mais foi que ela, no final, tem uma Reading Guide Group, que são 7 pontos, acho eu, mais ou menos, de coisas para discutir, no caso, uma leitura partilhada. E isso acho fantástico. E, portanto, convido-vos já, se estiverem interessados a ler neste livro, para depois fazermos uma discussão dos pontos que vêm aqui. Porque é engraçado, são pontos muito simples, que acho que facilmente uma pessoa a ler a história dá por ela, mas cria discussões bastante interessantes. E agora vou passar a falar do livro. Isto é a história de... Isto é ficção científica, mas não é uma ficção científica, pelo menos, pela minha experiência até agora, normal. Como é que é de explicar? Temos naves. Isto passa-se quase toda a ação, quase sempre para no 85% de uma nave, que é o Wayfarer, que é uma nave de tunneling. Tunneling, neste caso, eu poderia dizer que seria uma escavadora, mas não é. São escavadoras, mas no espaço. Ou seja, são as naves que criam os canais de hiperespaço, por assim dizer. Começamos com o capitão, com um dos tripulantes, que é o Corbin, que é o cientista, por assim dizer, que trata da produção de algas, que é o que dá a alimentação à nave. E pelos vistos é a ovelha negra da tripulação. E é o Corbin que vai receber a Rosemary. A Rosemary é a personagem principal, é, por assim dizer, a personagem, muitas vezes é ela que está a narrar a história. Ou não. Não, o narrador é externo. E a Rosemary, quando vemos o ponto de vista da Rosemary, ela está a vir tipo uma cápsula a viajar para até chegar ao ponto onde está o Wayfarer, e sabemos logo que ela vai-lhes mentir, que tem um passado obscuro e que ali passa-se alguma coisa de errado. Quando começou esta parte do livro, eu pensei, pronto, isto vai ter um monte de complicações, ela vai passar, sei lá, vai ter que sair da tripulação, depois vai salvar a tripulação. Eu já estava a imaginar assim uma coisa muito repuxada.
Mas não, ela entra na tripulação, aquilo ela começa-se a integrar muito facilmente e eles tentam saber coisas da vida dela, mas ela nunca abre muito o jogo. É uma pessoa bastante simples, ela integra-se muito bem, toda a gente gosta muito dela, mas ela nunca diz nada para além daquilo que está no momento, no presente. A tripulação não é muito grande, porque só tem o capitão, que é o Ashby, o Corbin, que eu já disse que era o cientista, tem o Dr. Chef, que é de uma espécie, de uma raça que eu agora não sei dizer o nome, por acaso é a única raça que eu nunca consegui decorar, que também era uma raça que já estava extinta, porque o planeta já tinha ido à vida, acho eu, e ele era o cozinheiro e o médico. Depois tinha a Sissy, que se vem numa raça reptiliana, Astrid, qualquer coisa assim, não sei bem dizer o nome. Depois tem o Rowan, que é uma raça que costumam chamar de pear, qualquer coisa assim, porque é uma... Eu imaginava o Rowan, pela descrição, como uma mistura de um urso polar com um tardígrado. É assim uma coisa muito esquisita. E depois os animais têm... É uma espécie que tem uma espécie de vírus que... Uma espécie que tem uma espécie de vírus no cérebro e que lhes dá... faz com que primeiro tenha que se falar com eles no plural, e eles falam no plural, ou seja, é mesmo ofensivo se ninguém falar para eles no plural, e eles têm capacidades extracognitivas, ou seja, mesmo ao ponto de já extrasensorial. E ele era o navegador da nave. E está a morrer. Portanto, isto não é spoiler também, porque vem logo no início da história que ele está a morrer. Portanto, tem a Sissix, o Rowan, depois os técnicos mecânicos, eles chamam de Tech-Mecs, técnicos mecânicos, informáticos, tudo, que é o Jenks e a Kizzy. Eu adorei a personagem da Kizzy. Eu, a Kizzy, imaginei-a com uma mistura da River, do Doctor Who, com aquela miúda do Firefly que tem o macacão e o guarda-chuva à japonesa. Imaginei-a com uma mistura dessas duas. E acho que está tudo das personagens, não me estou a esquecer de ninguém. E também esqueci, claro. E depois tem a inteligência artificial, que é a Lovelace, que eles tratam por Lovey. Não é uma tripulação muito grande. O que é que acontece no livro? Qual é a premissa do livro? Não é muita, aliás, nós até chegar mais ou menos esta parte. Tipo, eu lembro que até comentei no Face. Até 150 páginas, qualquer coisa assim, é quase só a vida na nave. É assim um bocado desencorajador no início, porque vemos que está a vida dia a dia a acontecer, mas não vemos nada de mais. E mesmo diríamos, pronto, é só para nos integrar nas espécies, nas técnicas, no dia a dia, etc. Não, porque tipo aquilo fala, mas nunca desenvolve muito. Pronto, e a missão deles aparece mais ou menos a 150 páginas, que é o que depois também dá o título ao livro, que é o The Long Way to a Small Angry Planet, ou seja, é uma viagem longa para um planeta zangado, e small porque é um planeta novo, por assim dizer, ou seja, porque isto, num certo momento, ela fala muito de uma GC Fleet, e eu considero a GC Fleet, porque ela não explica muito, é o defeito deste livro, é que há muitos termos que aparecem, de definições, que ela não define, ou seja, se define em certo ponto também não conseguimos apanhar bem o que é e já vimos tantas vezes que já nem interessa, por assim dizer. E então ela fala muito da GC Fleet, que é tipo a espécie das Nações Unidas, ou seja, é o core que faz com que que faz as alianças com que todas as espécies, raças que vivam no universo consigam viver em paz, por assim dizer. E então há uma espécie que estava, desde que toda a gente se lembra da história do universo, estava sempre em guerra dentro dela. E ela nunca chegou a entrar para a GC Fleet. E de um momento para o outro há uma notícia que sai que o Storemi, que era essa raça, resolve um dos clãs fazer aliança com a GC Fleet porque eles ficaram com planetas, pegaram no planeta e conquistaram, disseram que era deles, e então queriam fazer uma aliança para conseguir prosperar nesse planeta. E é assim que a história começa, porque eles depois
como esse planeta não estava habitado, precisavam de ter túneis de fácil acesso para as naves, não é? Para as trocas comerciais, diplomáticas, etc. E então contratam a nave de tripulação do Wayfarer para fazer um túnel hiperespaço desse até ao centro da GC Fleet. Depois vem aquelas complicações, primeiro se deviam aceitar ou não, porque nunca se sabe o que é que aconteceu ali, é uma raça muito complicada, mas eles aceitam porque precisam de dinheiro, e depois algumas complicações que há extras, mas é assim uma coisa, é tudo muito rápido. As coisas aqui não têm assim muito impacto, por assim dizer. Porquê? Porque, mesmo tendo em conta que estamos com viagens interplanetárias, estamos no meio do espaço com muitas raças diferentes, com estruturas sociais diferentes, que ela aqui teve uma imaginação muito engraçada para a criação das estruturas sociais das raças. Temos planetas diferentes, temos coisas do dia a dia diferentes, antigravidade, a alimentação, etc. Mas isso quase é tão secundário, aquilo são coisas tão banais que aparecem no meio da história, porque a história em si é sobre as pessoas. Ponto. Do momento até ao fim, é tudo sobre as pessoas, é tudo sobre a vida daquela tripulação, mais nada. E é tão engraçado ver como é que um livro de ficção científica trabalha as emoções, que não é uma coisa que estamos muitas vezes à espera, mas é um livro só sobre as pessoas. Nós vemos que é um livro sobre segundas oportunidades, sobre a família que escolhemos, que nem sempre é a família com que nascemos. E está tão engraçada a forma como ela interpreta isso, porque nós aqui temos os humanos, mas os humanos também já estão com derivações genéticas, porque o êxodo da Terra já deu há muitos anos, e os humanos continuam a ter uma estrutura social muito idêntica à de agora. Mas as outras espécies não. E então há uma espécie, que é a do réptil, que tem uma estrutura social assim um bocado complicada em termos de questões amorosas e de família. E isso vai dar a algumas desenvolvimentos aqui no livro muito engraçados. E portanto temos a família que escolhemos, segundas oportunidades, às vezes fazer o que as pessoas não querem pode ser só o que eles precisam para ser salvos. Não saber o que somos e ter que aceitar isso. Romance, ou seja, romance que nem é aceito, ou seja, grandes tragédias. E histórias de amor não muito convencionais, por assim dizer. Aí, talvez a parte da ficção científica talvez até entre mais, mas adorei o livro, por isso eu quero ler mais, porque eu demorei a ler um bocado este livro. E ele não, assim, as letras não são muito pequeninas, mas é uma história muito, muito bonita. Eu gostei muito. Não gostei do final, sou sincera, porque não fica assim nada aberto. Por assim dizer, isto tem um seguimento, tem a Close Common Orbit, acho que é assim, e depois ainda tem o terceiro. Não sei se é com os meus personagens, não sei. Mas a verdade é que não fica nada em aberto e fica assim, deu-se um final assim muito banal. Eu quando li a última linha eu pensei, sério, que acabou aqui? Mas isso não tira o valor ao resto da história. Para fãs do Firefly, acho que vão a gostar muito deste livro, porque não tem nada a ver com o que eles faziam, eles não são mercenários nem nada disso. Aliás, o capitão, por exemplo, o Ashby, não queria que eles tivessem armas na nave, mas aquela interação entre eles, como acontece no Firefly, e é muito engraçado. E, portanto, eu tive algum feeling de Firefly aqui a ler este livro. Portanto, recomendo para quem gosta de Firefly. E recomendo a ler, se gostam, mesmo para quem, por exemplo, talvez para não amantes de ficção científica, talvez seja um bom livro para começar. Mas é muito bom o livro, gostei muito. 5 estrelas, por isso ainda bem que não fiz os dos favoritos. Os meus vídeos favoritos vai passar para janeiro, porque eu ainda tenho leituras que acho que vou gostar bastante, então vou mesmo só pôr em janeiro o vídeo das leituras de 2018. Isso para mim é que faz sentido.
Espero que tenham gostado desta review, que foi assim um bocado estranha. Porque eu não sabia bem como dizer. Porque assim, se vos digo muita coisa, ia haver spoilers. E acho que a leitura é boa sem ter spoilers. Porque também assim, não há muitos spoilers, por assim dizer. Mas há alguns pontos. A melhor parte está aqui no final, por assim dizer. Que é quando acontece alguma coisa assim, mais. Com mais ação. Mas não desistam até lá, porque é uma experiência engraçada ver. É um livro sobre relações, por assim dizer. É o que eu tenho a dizer, um livro sobre relações. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Adeus!